Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Quantos aqui têm motivo de sobra para dar glória a Deus aqui? Amém? Você pode tomar o seu assento, por gentileza? Assentado como você está, eu quero que você pegue a sua Bíblia e nós vamos abrir ela em Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Enquanto você vai encontrando esse texto, eu quero bem rapidamente aqui agradecer a Deus pelo privilégio, de mais uma vez poder estar servindo essa igreja. Já tem alguns anos que a gente tem tido esse privilégio de estar aqui com os irmãos, caminhando junto, vendo tudo que Deus tem feito ao longo desses anos, as coisas que Deus tem efetuado no meio do seu povo. E eu fico muito feliz, de poder fazer parte disso tudo que Deus está fazendo aqui. Embora a gente venha periodicamente, mas é sempre muito especial. Pastor Nelson, que Deus abençoe você. Sempre nos recebe com muito carinho, Irmã Diamantina, obrigado. A família de vocês é muito especial, a gente tem um carinho assim muito grande por vocês. Eu deixo um abraço também da minha esposa e dos meus filhos que estão acompanhando lá pela internet. Deus abençoe vocês também. Miqueias, que Deus abençoe você, obrigado pelo carinho da sua casa e todos os nossos queridos obreiros, amigos que a gente foi fazendo ao longo desses anos. E é muito precioso estar com as irmãs aqui hoje. E eu fiquei pensando em Deus está falando de uma maneira muito precisa assim nesse culto. E eu pensei, antes de eu começar a pregar, eu só quero dar um testemunho para vocês. Esse foi um propósito que eu fiz já há muitos anos, de que todas as vezes que tivesse o ciclo de oração, alguma coisa assim, eu daria esse testemunho. Em 2012, a minha mãe participou, a minha mãe já é do ciclo de oração, todo sábado ela está lá. Ela congrega numa congregação menor em bairro, mas no encontro das irmãs ela não abre mão, só se ela estiver muito doente para não ir. Ela tem é um compromisso assim que não tem, é inegociável para ela. E ela estava numa reunião de oração no sábado de manhã com as irmãs, e uma das irmãs se levantou, apontou para ela e disse: olha, eu estou pegando um filho teu, estou livrando esse filho da morte, e no período de 1 ano a senhora estará sentada e o seu filho estará pregando para a senhora. Só para que vocês entendam, nós somos em 3 irmãos, nenhum era crente. E dos 3, tinha um que era pior, que era o meu caso. Estava morando na rua, usando droga e tal. Mas o fato é que 1 ano depois, minha mãe estava sentada, eu estava pregando o evangelho para ela. Então, existe poder na oração. Amém? Talvez há mães aqui que talvez, assim como a minha mãe, ficaram anos vivendo, assim, pedindo uma restauração. Mas eu posso dizer, não desista de orar. Sua hora com certeza vai chegar também. Amém, queridos? Meus irmãos, quantos precisam de uma palavra de Deus aqui hoje? Amém? Lucas, capítulo de número 5, diz assim o texto: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Pode ficar sentadinho. Mas os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Isso fazendo, apanharam ou colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que os fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os que com ele estavam, bem como Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: Não tenha medo, ou não temas, porque de agora em diante tu serás pescador de homens. De agora em diante. Amém? Olhe para cá, olhe para mim. Queridos, nós conhecemos essa narrativa bíblica, esse milagre, como o milagre da pesca maravilhosa. É assim que nós conhecemos essa narrativa. Só que muito mais do que pensar em um texto que fala de uma pescaria poderosa, é nós tentarmos buscar
em Deus e nessa palavra, quais são as lições possíveis que esse texto pode comunicar para nós diante de toda a realidade de vida que nós temos. Eu sempre que eu vou ler a Bíblia, eu penso, o que esse texto quer mostrar para mim diante da realidade que eu estou enfrentando? Então, como que essas lições aqui, elas podem nos ajudar aos grandes combates que a gente tem lá fora? Porque nós não podemos romantizar a nossa vida. A gente vem aqui, a gente levanta a mão, a gente canta, tudo isso é preciosíssimo. Mas todos nós aqui temos uma realidade para enfrentar lá fora. Talvez há pessoas que vão sair daqui, vão para uma família complexa, vão ter que enfrentar um trabalho extremamente difícil amanhã, vão ter que tomar decisões complicadíssimas essa semana. Então o fato é que cada um de nós aqui tem um enfrentamento e não tem como a gente dimensionar a dificuldade disso. Então como que esse texto pode trazer luz para nós? Então eu quero hoje abrir assim o meu coração para que a gente possa interpretar junto essa história e a partir disso permitir que Deus fale com a gente. Que Deus de certa forma use essa palavra para falar com o nosso coração. E diante disso é interessante uma coisa, que esse texto, toda essa história é a história de um milagre que aconteceu no meio de uma pescaria. Só que quando a gente lê os primeiros versos desse texto, o que é apresentado para nós não é uma pescaria maravilhosa. A primeira coisa que é apresentada é uma pescaria frustrada, é uma pescaria que não deu certo, é uma pescaria que os resultados não vieram. E eu comecei a pensar, então quer dizer que quando a gente começa a ler o texto, nós temos a impressão de que essa história começa pelo final. Por quê? Porque primeiro se apresenta esse quadro de uma pescaria frustrada, de um homem lavando a sua rede. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa estrutura do texto, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando que a nossa vida também funciona nessa lógica. Não sei se já aconteceu isso com você, de você olhar para algumas coisas da sua vida e você ter essa impressão de que as coisas acabaram, de que agora não tem mais o que fazer. Então esse texto, primeiro, apresenta esse caos de uma pescaria que não deu certo. Então nós temos essa impressão de que acabou, de que não tem mais o que fazer. Só que o que é mais precioso é que quando o texto apresenta essa impressão de que tudo acabou, que não tem mais o que fazer, é exatamente quando a história acaba, que na verdade ela está apenas começando. Falar de novo, irmão, talvez você veja aqui, olhando para algumas coisas da sua vida, e você pensa, agora não tem mais o que fazer, agora acabou. Mas eu tenho uma palavra, na verdade, esse é o começo de coisas poderosas. Quem pega essa palavra aqui, irmão? Está entendendo? Então, olha que coisa preciosa. A história mesmo começa pelo final. Então, isso mostra para nós, gente, que às vezes nós temos a impressão de que tudo acabou. Mas, na verdade, é exatamente nesse momento que, na verdade, as coisas estão apenas começando. Há pessoas que vieram aqui hoje com essa impressão, e aquilo que você entende como fim, Jesus entende como começo. Quem crê nessa palavra e pode dar glória. Então, exatamente assim, quando parecia o fim, na verdade a história estava apenas começando. Só que muito mais do que isso, é nós tentarmos entender esse texto. Muito mais do que entender essa estrutura, é tentar pensar o seguinte, como que Jesus se revelou nessa história. E é interessante isso, que quando a gente olha para esse cenário, onde acontece esse milagre, a gente tem algumas percepções. Primeiro, o primeiro detalhe que eu quero que você entenda aqui, essa história, esse milagre acontece num lago, repita, lago. Lago é o primeiro detalhe. A segunda informação que aparece nesse texto diz o seguinte, que além do lago, na beira desse lago, nós temos alguns barcos, repita, barcos. Então nós temos o lago e temos os barcos. Há uma terceira informação, além do lago, além dos barcos, nós temos também pescadores. Então nós temos o lago, temos os barcos e temos os pescadores. Só que há uma outra informação que é adicionada em toda essa narrativa. O texto vai dizer o seguinte, que além do lago, além dos barcos, além dos pescadores, nós temos nesse mesmo lugar uma multidão. Repita, multidão. Então temos o lago, temos os barcos, temos os pescadores e temos a... Numa conclusão rápida, a gente chega a uma conclusão clara de que esse ambiente onde tem lago, tem barco e tem pescador é um ambiente de pescaria. E aqui eu preciso que você impresse a sua mente. Um pescador, quando vai para o ambiente de pescaria, qual é o desejo dele? Pegar o quê? Peixe. Nenhum pescador que vai para um ambiente desse não tem outro desejo, outro propósito, senão esse. Só que o que nos desafia é o seguinte, é que tem tudo para uma pescaria.
Tem lago, tem barco e tem pescador, mas não tem o peixe. Olhe para mim aqui. Às vezes, a gente vai ter tudo o que a gente precisa, mas talvez as coisas não vão acontecer do jeito que a gente gostaria. Vou falar de novo, irmão. Às vezes, você vai ajustar tudo como você imagina. Eu fiz tudo certinho, Dilson. Isso é garantia que vai dar certo? Não. Eu fiz tudo ajustadinho. É garantia que vai dar certo? Não. Dilson, eu organizei exatamente como tinha que ser. É garantia que vai dar certo? Não. Então, o que eu quero que você entenda aqui hoje, irmão, é que você saia daqui com essa clareza de que nem sempre as coisas dão certo. De que é completamente comum, normal, que as coisas às vezes não funcionem na nossa vida. Só que muito mais do que isso, é nós pensarmos o seguinte: não deu certo, mas a história não acaba quando alguma coisa dá errado na nossa vida. Está entendendo? Então, irmão, talvez você veja aqui, Deus, tal projeto não deu certo, Deus, tal coisa, e daí, irmão? Deus é poderoso para fazer mais do que isso. Então nós não podemos, preste atenção, por causa de uma coisa que deu errado, achar que toda a nossa vida deu errado. Talvez você veja aqui, várias coisas não funcionaram, mas deixa eu falar, sua vida continua e você ainda é alvo das bênçãos e da promessa que Deus... Quem pega essa palavra aqui? Então não tem peixe, não tem peixe, não veio peixe. Só que tem uma informação que é maior do que essa. Você quer saber qual é? Diga amém. Não tem o peixe, mas tem Jesus. Falar de novo, não tem o peixe, mas tem aquele que é dono do lago, tem aquele que é dono dos barcos, tem aquele que é quem pega. Tá entendendo? Então, irmão, se você tem Jesus, você tem tudo. Ah, mas não tem o peixe, ah, mas não funcionou, ah, mas não interessa, irmão. Interessa nós sabermos que Ele está conosco. Isso é suficiente. A única coisa que é certa na nossa vida é Jesus. Tudo demais, irmão, é passageiro na nossa vida. Os bens, os carros, casa, tudo isso aí, emprego, renome, tudo isso aí passa. Agora Jesus não, irmão. Você pode estar na pior limo da sua vida, Ele está lá junto com você. Então a maior riqueza que nós temos é Jesus. Então adore a Deus como se você sabe que tem tudo. Só que é aí que a gente tem que pensar, mas como que Jesus se revelou nessa história? E Jesus poderia ter se revelado de duas formas. A primeira delas é Ele chegar ali naquele lago e alcançar a multidão, se revelar para a multidão. Por quê? Porque essa multidão que está ali, está esperando Jesus chegar para pregar para eles. Poderia se revelar para a multidão. Só que Ele também poderia se revelar para um pescador, que está um pouco distante dessa multidão. O cenário é assim, tem uma multidão e tem um pescador sozinho. Só que esse pescador sozinho, o nome dele é Simão. E naquele exato momento, sabe o que Simão está fazendo? Está lavando as suas redes. Sabe por que ele está lavando a rede? Porque ele passou a noite e a madrugada inteira pescando e não pegou nada. Então olha que interessante, Jesus tem uma multidão que está esperando ele chegar para pregar para eles, e Jesus tem um homem que está fracassado, cansado e vivendo uma situação difícil. Só que olha que coisa preciosa, entre se revelar para a multidão e se revelar para um homem que está vivendo um período dificílimo, ele resolveu se revelar para Simão. Isso me mostra uma coisa, espero que você entenda e adore a Deus, é que, irmão, as nossas crises e os nossos fracassos são justamente a porta que Jesus precisa para entrar na nossa vida e começar coisas poder. Tem alguém que pode levantar uma das suas mãos? Levante uma das suas mãos, deixa a sua mão levantada. O que para você é um problema, para Jesus é uma porta aberta para Ele entrar na tua vida e começar coisas poderosas. Quem pode dar glória a Deus aqui hoje? Olha só, moça, eu não conheço você, tá? Não conheço. E eu sou muito cuidadoso com o que falo. Muito, demais. Mas Jesus tem um recomeço para a sua vida. Os últimos 2 anos acumularam uma série de crises em várias áreas da sua vida. Foram acumulando. Mas foi essa situação que te trouxe até aqui. E Jesus tem um novo tempo para você. E depois que algumas coisas acontecerem, que Ele tem para fazer, você vai entender o porquê desses 2 anos. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu sinto a presença dEle aqui, irmão. Eu sinto a graça. Então olha para mim aqui. Olha que interessante. Ele poderia ter se revelado para uma multidão eufórica que estava esperando Ele. Mas Ele decidiu se revelar para um homem que não tem nada. Só que quando Jesus chega, Ele entrega para ele tudo.
Olhe para mim aqui. Então o que nós temos aqui nesse texto? O encontro, preste atenção, do tudo com o nada. O que acontece aqui nesse texto, irmão? Quando Jesus chega e se revela para um homem que está ali lavando a sua rede, sabe o que é isso? É o encontro do tudo com o nada. Eu não sei se você lembra o dia que ele te encontrou. Eu não sei se você ainda lembra o dia que ele encontrou você. Mas eu sei como foi esse encontro. Você não tinha nada e ele tinha tudo para te entregar. Tem alguém que ainda lembra ainda, irmão? Eu não sei você, mas eu lembro do dia. Eu lembro do dia em 2013, meu nariz que invade cocaína sangrando, 60 quilos arrebentado. Eu não tinha nada, mas ele tinha tudo para me entregar. Quem aqui é grato por isso? Quem aqui ainda lembra do dia? E aliás, tudo que temos e somos é resultado do encontro do tudo com o nada. Amém, gente? Aperta a mão de alguém e diz: você não tinha nada, viu? Mas ele te entregou tudo. Amém? Fala para mais alguém, irmão. Você não tinha nada, mas ele te entregou tudo. Quem ainda lembra? Aí, aliás, deixa eu te falar, a gente continua não tendo nada. E ele continua nos entregando tudo. Então preste atenção. Simão está lavando rede. Jesus chega. Só que, pensa comigo, essa cena é muito simples de interpretar. Irmão, Simão está lavando rede. Se ele está lavando rede, o barco dele está parado. Repita, parado. Então, está lavando rede, o barco está parado. Quando Jesus chega, sabe qual foi a primeira coisa que Jesus pegou da vida de Simão? O barco. Só que olhe para mim, como é que o barco está? Sabe o que Jesus fez? Ele pegou o barco e tirou o barco da terra. Ou seja, o barco ficou parado até Jesus. Eu espero que você entenda e adore. Tem coisas na nossa vida que ficam paradas até... Vou falar de novo. Tem coisas na nossa vida que ficam paradas até Jesus chegar, porque Ele tem poder para movimentar aquilo que a minha força não tem mais, aquilo que a tua força... Quem crê que Ele vai movimentar barcos aqui hoje? Quem crê nessa palavra, Ele pode dar glória a Deus aqui. Então, ó, Ele chega, pega o barco e afasta o barco da terra. Ou seja, ele colocou esse barco em movimento. Só que isso aqui mostra para nós também uma cena dificílima. Por quê? Porque quando ele pegou esse barco, Miqueias, que ele afasta o barco da terra, o texto diz exatamente isso. Que do barco, Jesus começou a ensinar a multidão. E é aí que a gente tem que pensar o texto em camadas. Preste atenção. O barco não é de um homem que fracassou? Amém? O barco não é de um homem que não pegou nada? Amém? O barco não é de um homem que está quebrado? Amém? Como é que um barco de um homem quebrado, fracassado, está abençoando uma multidão inteira? Vou falar de novo, irmão. O barco é de um homem fracassado, que não pegou nada, que não teve sucesso na sua pesca. Mas Jesus está usando esse barco para abençoar uma multidão inteira. Sabe o que é isso? Se entender da glória a Deus, por favor. Jesus é tão poderoso que Ele é capaz de pegar a tua pior fase para abençoar a vida de pessoas. Prepara aqui, olhe bem nos meus olhos e entenda isso aqui. Jesus é tão poderoso porque Ele mostra para você através dessa imagem, sabe o que? Você pode estar no pior dia da sua vida, mas ainda assim você é importante na vida de algumas pessoas. Quem pode dar glória a Deus aqui hoje, irmão? Tá entendendo? Não interessa a fase que você está vivendo, irmão. Não interessa. Em todas as fases tem alguém que precisa de você. Quem crê nessa palavra e pode adorar a Deus aqui, irmão. Tem um homem lá atrás que ele está com uma menina. Isso, você pode levantar sua mão? Uma barbinha assim. Lá atrás. Você pode levantar sua mão? Tem uma irmã que está de óculos. Aí tem uma menina no colo. Isso, você. Olhe para mim aqui. Preste atenção. Um dia Jesus te alcançou com uma vocação. Um chamado muito específico. Não um chamado para exibição, mas é um chamado para trabalhar nos bastidores. E contribuir com esse coração enorme que Jesus te deu. E Ele está te chamando para o exercício dessa chamada. Nunca mais corra daquilo que Ele entregou um dia no teu coração. Nunca, preste atenção, nunca mais corra daquilo que Ele um dia entregou no seu coração. Recebe essa palavra, meu filho, em nome de Jesus. Eu sinto a graça dele aqui, irmão. Preste atenção.
ele chega, pega o barco, afasta o barco da terra e do barco ele começa a ensinar a multidão. Só que é aí que acontece algo tão precioso. Por quê? Porque enquanto ele está ministrando a multidão, preste atenção, tem uma multidão recebendo, amém? Tem uma multidão sendo abençoada, amém? E Simão está onde? Olhe para mim aqui, tem uma multidão recebendo, glória a Deus. E ele está onde? Lavando a rede. Tá, mas está todo mundo recebendo, amém? Mas ele continua no mesmo lugar, com os mesmos problemas, com a mesma condição de vida, vivendo os seus mesmos desafios. Sabe o que é isso, irmão? Vai ter momentos da vida que você vai ver coisas funcionando através de você. Você vai ver pessoas sendo abençoadas por aquilo que você fala, pessoas sendo abençoadas por aquilo que você faz, e talvez você vai continuar no mesmo lugar, com os mesmos problemas, com os mesmos dilemas. Então olha que interessante, nesse momento aqui, Jesus não está trabalhando em Simão, diga em, mas ele está trabalhando através, diga através. Então quer dizer que nem sempre Deus trabalha em mim, diga em mim. Agora diga assim, mas quando ele não trabalha em mim, ele vai trabalhar através de mim. Quem pode dar glória a Deus aqui essa noite? Quem pode dar glória a Deus aqui, irmão? Então talvez você está aqui hoje, vivendo uma fase, é uma fase, irmão, onde você vê coisas acontecendo, você está ajudando um aqui, você está resolvendo um problema de outro aqui. Irmão, eu sei que há pessoas aqui que você está resolvendo problema de primo, de tio, de irmão, todas as coisas da sua família caem em você, é como se fosse um guarda-chuva, irmão. E talvez, quando você precisa de alguma coisa, tem ninguém para te ajudar, mas sabe o que é isso? Não tem a ver com eles, mas tem a ver com Deus. Deus reserva alguns momentos que Ele trabalha através de você e você não tem nada a ver com a história, mas Deus trabalha em processo. Quando Ele trabalhar através de você e terminar essa fase, Ele vai trabalhar em você também. Quem crê nessa palavra aqui hoje, irmão? Dá sua mão aqui. Esse é um período de Deus trabalhar através. Deus não é obrigado a trazer resposta nenhuma, e não vai trazer. Mas deixa fluir aquilo que Ele te entregou. E não cobre mais o Senhor de explicações. Você pode pedir explicações para sua casa, mas não para Deus. Deixa Ele fluir através de você. Transforme toda agonia, toda interrogação em projetos, em ideias. Deus vai encher a tua mente de criatividade. E essa criatividade vai fluir através dos dons na sua vida. Receba essa palavra. Está entendendo? Então naquele momento, preste atenção. Deus não está trabalhando em Simão. Irmão, ele está vendo o barco dele como uma plataforma, abençoando uma multidão inteira. Mas ele... Isso aqui é tão difícil, irmão. É tão difícil a gente passar por isso. Irmão, durante alguns anos que eu vim aqui pregar, eu vi jovens sendo curados, jovens sendo restaurados, jovens sendo batizados. E muitas vezes eu voltava para casa, irmão. Eu tenho que chegar em casa, pegar as roupas do meu filho, molhar, colocar ele de volta. Aí daqui uma hora de novo, pega a roupa, molha, coloca no corpo. Vê meu filho agonizando, sangrando o corpo inteiro. Que você pensar, Deus poderia fazer como fez lá com os jovens, podia fazer aqui dentro da minha casa. Períodos, irmão, onde você vê as coisas fluindo através de você. Você não vê essa mesma resposta em você. Irmão, não sei se você já viu isso, mas eu já vi homens que oraram para câncer ser curado, e o câncer curado, ele perdeu uma esposa no câncer. Irmão, tem coisa que nós nunca vamos entender, nunca, jamais. Mas o que eu quero que você entenda é que quando Ele não está trabalhando em você, Ele vai trabalhar através de você. E uma coisa é certa, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Toda entrega que você deu para os outros, a graça de Deus vai alcançar você também. Quem pode dar glória a Deus? Aperta a mão de alguém e diz, Deus vai recompensar, viu? Todo esforço Deus vai recompensar. Diga isso com clareza, Deus vai recompensar toda a tua entrega. Preste atenção.
Tem uma multidão recebendo. E Simão está lavando rede, irmão. Só que olha que coisa preciosa, preste atenção. O texto diz assim: acabando Jesus de falar. Ou seja, tudo que ele tinha para fazer na multidão, ele já fez. E ele se volta para Simão. E quando ele se volta para Simão, agora, não é mais através de Simão. Agora, ele vai trabalhar em Simão. Então isso me faz pensar que toda fase em que Deus está trabalhando através de mim e não está trabalhando em mim, ela vai passar. E vai chegar uma nova fase, que vai compensar todas as dores da outra fase. E hoje algumas pessoas vieram aqui e a única palavra que você precisa é essa: esse período vai passar. Vou falar de novo: esse período vai passar. Esse período vai. Você pode falar isso para alguém? Vai passar, irmão, fique tranquilo. Vai passar, fique tranquilo. Vai passar, fique tranquilo. É só um período. É só uma fase. E o texto diz isso: e acabando Jesus de falar. E ele se volta para Simão. Quando ele se voltou para Simão, Jesus já vem com uma palavra. E sabe qual foi a palavra? Pega a rede, pega barco, vai lá nas águas profundas e lança a sua rede. Só que quando ele fala isso, irmão, interpretar isso aqui é simples. Jesus está convidando ele para um recomeço, para um novo tempo. Simão, agora chegou a sua vez. Só que na hora, gente, preste atenção. Simão vai dizer assim: mas eu tentei a noite inteira e não peguei. Agora olhe para mim, preste atenção. Jesus perguntou para ele como é que tinha sido a noite passada? Não. Jesus só disse: pega a rede, pega barco e vai pescar. Sabe o que é isso, irmão? Simão está respondendo perguntas que não foram feitas. E é impressionante como a gente gasta tempo respondendo coisa que ninguém perguntou. Sabe o que é isso, irmão? É quando nós somos muito marcados por algum tipo de sofrimento que a gente passou, por alguma frustração que a gente passou. Então, o que Simão está trazendo para aquele momento? Uma frustração que ele teve na noite passada. Agora, eu olho para mim, eu consigo voltar à noite passada? Eu consigo voltar há 10 anos o que aconteceu há 10 anos? Consigo voltar ao que aconteceu há 20 anos? Irmão, todo mundo aqui, em algum momento no seu passado, tem algum capítulo que é difícil. Não sei vocês, mas eu me criei na minha adolescência, irmão, vendo meu pai alcoólatra chegar em casa, batendo na minha mãe, toda sexta-feira um filme de terror terrível. Então, eu me criei nessa. Depois minha mãe ficou depressiva, uma coisa assim, ó, o pior cenário que você pode imaginar. Eu tenho como voltar lá atrás e mudar o pai que tive? Não. Eu tenho como voltar lá atrás e escapar dessa dor, desse período difícil? Não. Só que o que Simão está fazendo? Ele está trazendo elementos do seu passado. Só que qual é o problema? É quando a gente fica trazendo elementos do nosso passado, é que o nosso passado começa a ditar o nosso presente e projetar o nosso futuro. Quem está ditando o seu futuro? Talvez o que está ditando o seu futuro é uma frustração que você teve, uma decepção que você teve, mas hoje eu tenho uma palavra: o que vai projetar o nosso futuro é a esperança de todas as promessas que Jesus estabeleceu na nossa vida. Tem alguém para adorar a Deus aqui, irmão? Tem alguém para glorificar a Deus aqui? Ah, mas olha o que eu passei semana passada. Não interessa, eu estou pregando para a próxima semana. Mas olha o que eu passei há 10 anos. Não, eu estou pregando para os próximos 10 anos da sua vida. Quem crê nessa palavra aqui hoje, irmão? Então, irmão, talvez você está aqui hoje, você passou que nem eu, irmão. Talvez com um pai alcoólatra, um pai, enfim, passou. Mas eu não tenho como voltar lá atrás e mudar o pai que tive. Mas eu posso ser o pai que o meu pai não foi e permitir que a minha casa seja abençoada por aquilo que eu não recebi. Então, recebe essa palavra, levante a sua mão. Esse filme não vai se repetir, porque tem coisa nova de Deus para a sua vida. Quem pode adorar Deus? É isso, irmão. Então, Simão está trazendo esses elementos. Está jogando esses elementos. Ah, mas eu tentei. Só que uma coisa que ele fala muda toda essa história. Sabe o que ele diz? Mas, segundo a sua palavra, eu vou lançar a rede. Então, o que está acontecendo com Simão? Ele sabe que a experiência dele foi ruim. Ele não pegou nada. Mas ele confia no poder que há em uma palavra.
pega a rede, pega barco e vai pescar. Só que aqui tem um desafio. Você quer saber qual é? Diga amém. Jesus não disse assim, irmãs, vai pescar em qualquer lugar. Não. Ele disse assim, vai lá nas águas profundas. Mas sabe o que isso significa, irmãs? Que ele vai ter que voltar para o mesmo lugar onde ele foi ferido. Não poucas vezes Jesus faz isso na nossa vida. Nos coloca exatamente nos lugares onde nós nos ferimos. Nos coloca de frente com pessoas que nos prejudicaram. Sabe o que é isso, irmão? É para mostrar para nós que nós não precisamos ficar presos à opinião dessas pessoas, aquilo que elas fizeram por nós, as frustrações que a gente passou. Está entendendo? Você nunca mais vai trocar de rua porque tal lugar você foi decepcionado. Não, você vai passar pela mesma rua dizendo, Jesus me deu graça e esse lugar não mora mais dentro do meu coração. Eu tenho uma nova pescaria. Quem crê nessa palavra? Eu creio em libertação aqui hoje, irmão. Está entendendo? Então é por isso que ele tem que ir lá. Tem que ir exatamente lá, no mesmo lugar. Lá vai ele, tendo a coragem de pisar no mesmo ambiente da dor. Ele vai lá e lança a rede. E olha que coisa preciosa. Ele vai puxar aquela rede, ela vai vir cheia de peixe. Ou seja, o mesmo lugar da decepção vai ser o mesmo lugar. Vou falar de novo, irmão, ver se você entende. O mesmo ambiente da tristeza, do luto, da perda, da decepção, vai ser o mesmo lugar da graça, da restauração. Você pode levantar a sua mão, pode levantar a sua mão, pode levantar, deixa a sua mão levantada, deixa. O ambiente da lágrima vai ser o ambiente das suas maiores alegrias. Tem alguém para adorar a Deus aqui hoje, irmão? Ele começa a puxar a rede, vai puxando a rede, vai puxando a rede veio cheia de peixe. E ele vai puxando a rede veio cheia de peixe. Ele começa a encher o barco, só que chega uma hora que não há mais espaço para colocar tanto peixe. E sabe o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que olhar para a beira do lago. Agora olhe para mim aqui. Quem é que está lá na beira do lago mesmo? Diga mais alto. Quem é que está lá? Diga bem alto, multidão. Olhe para mim e me responda rápido. Essa multidão ajudou ele quando ele estava lavando rede? Poderia ter ajudado? Eu sei que essa lição é dura, irmão. Não é de pular nem de rodar. Mas eu preciso que você entenda isso aqui. Essa cena mostra para nós que às vezes a gente vai estar cercado de uma, mas a gente vai estar sozinho. Amém? Sabe por que eu digo isso? Para você nunca mais se iludir com a... Porque às vezes a gente se ilude, irmão. Tem meia dúzia de gente perto de nós, a gente já começa a criar expectativa. Fulano vai me ajudar, esse aqui vai fazer alguma coisa por mim, o outro vai entender o que eu estou passando. Não crie isso. Não olhe para as pessoas e converta elas em possibilidades para você. Você pega a maior das frustrações das pessoas, irmão. Não é com a pessoa, é com o que ela criou da pessoa. Ela imaginou da pessoa. Então Simão, ele está tendo que olhar para a mesma multidão. Que poderia ter ajudado, não ajudou. Que poderia ter auxiliado, não auxiliou. Isso mostra para nós aqui hoje, irmão, que não dá para colocar nossa confiança em homens. Fala de novo, irmão. Não dá, nem mim, nem ninguém. Sabe por quê? Porque se você colocar sua confiança em homens, homens decepcionam. Bom, um dia eu preguei uma mensagem e chegou um irmão e começou a me elogiar. O que eu falei para ele? Vou falar um negócio bem sincero. Se você ficar 2 dias comigo, você muda toda a sua opinião. Amém, gente? Amém? Depois vocês oram por mim de fora. Mas eu expliquei para ele que a imagem que ele estava criando não tinha nada a ver. Ele estava tentando jogar para mim uma expectativa altíssima e que em algum momento eu não ia conseguir entregar para ele. Então talvez as mesmas pessoas do Hosana vai ser as pessoas do Crucifica. Hosana, 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 Crucifica. É só uma questão de perder as possibilidades, irmão.
perder a usabilidade. Não se iluda, irmão. Você pode ser a pessoa reconhecidíssima. Daqui a pouco tem outro que se substitui e acabou, irmão. Então aqui, ó, o que eu quero te mostrar com essa cena de ele olhando para a multidão é mostrando o seguinte, que a nossa confiança precisa estar em Deus. Eu não sei se você vai entender isso aqui, mas a respeito da nossa confiança em Deus tem uma palavra. Sabe o que é? Que Ele faz. Muito mais do que aquilo que pedimos ou do que aquilo que pensamos. As pessoas não fazem nem aquilo que pedimos, mas Ele faz mais, muito mais do que sonhamos, do que pedimos, do que... Está entendendo? Então coloque a sua confiança nele, porque Ele não decepciona. E olha o que acontece. E ele tem que olhar para essa multidão que poderia ter ajudado, não ajudou, que poderia ter auxiliado, não auxiliou. Ele vai ter que dizer para eles: ei, traz uns barcos para cá, porque tem peixe para vocês também. Sabe o que é isso, irmão? Ele poderia ter humilhado aquelas pessoas. Tá aqui, ó, ninguém me ajudou, tá aqui. Não. Isso não é a bênção de Deus para nós. A bênção de Deus não é para invejar ninguém, não é para esfregar na cara de ninguém. A bênção de Deus é para mostrar que Deus precioso alcançou a gente. E se Ele alcançou a gente, Ele pode alcançar outras pessoas também. Inclusive aqueles que nos prejudicarão. O evangelho é isso, irmão. É bênção até para os nossos inimigos. Gente que nos difamou, gente que arrebentou com a gente. E em nome de Jesus, você vai ter peixe para entregar até para pessoas que fizeram o mal por você. Quem crê nessa palavra aqui pode dar glória a Deus. Vamos colocar de pé, por gentileza. Aleluia. Preste atenção aqui. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Simão encheu os outros barcos, como que dizendo para eles: Deus me alcançou, Deus me ajudou. O processo eu passei sozinho, mas na hora da bênção eu tenho para compartilhar. Isso aqui mostra para você, irmão, que por mais que você tenha muita gente, existem processos da vida que é só você. Talvez você tenha que lavar uma rede sozinho. Mas a gente aprende tanto lá fazendo as coisas sozinho, né? A gente fica tão forte, né, pastor Nelson, quando ninguém ajuda. A pedagogia de Deus é inexplicável, irmão. Não tem como explicar as coisas que Deus faz. Como que Ele nos fez forte. Como é que você suporta tudo que você suporta hoje. Onde é que veio isso? Que força é essa? Onde é que veio isso, irmão? Veio da ajuda dos outros? Dos elogios? Você sabe que não. E das crises que você atravessou, e muitas delas atravessou sozinho. Mas quando a bênção vem, o evangelho é assim. Não é soberbo. Tem para compartilhar com todo mundo. E Jesus volta, preste atenção, Simão volta para a beira do lago. Quem é que está lá esperando ele? Jesus. Só que quando ele vê Jesus, ele fica tão constrangido, que ele vai dizer assim: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Sabe o que é isso, irmão? É você olhar para as coisas que Deus te deu e pensar assim: eu não sou merecedor disso. É você olhar para as coisas que você conquistou e pensar: eu merecia uma cruz. E olha o que Deus entregou para mim, uma família. Eu merecia, por tudo que fiz, por tudo que penso, por tudo que sou, condenação, mas olha o que Ele fez por mim. Então é esse estranhamento que Simão tem. Ele pensa: eu não sou merecedor dessa pescaria. Eu não sei você, irmão, mas eu todas as vezes que eu olho minha esposa, meus filhos, os lugares que já fui, as tantas possibilidades de vida que Deus já me deu, eu fico pensando assim: eu não sou merecedor disso. Não sou merecedor disso. Não sei se você já pensou sobre isso, irmão. Será que você chegou onde você chegou por causa da força que você tem? Será que você conquistou o que você conquistou por causa das suas habilidades ou qualquer outra coisa? Você sabe que não. Olhe para mim aqui. E Simão tem esse estranhamento, ele vai dizer assim: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E é aí
que Jesus conecta, preste atenção, todo o cerne dessa palavra. Ele vai dizer assim: não tenha medo. E ele vai usar uma expressão assim, ó, porque de agora em diante tu serás pescador de homens. De agora em... Sabe o que é isso? É como se ele olhasse para nós e dissesse: até aqui você veio de um jeito, mas de agora em diante eu tenho coisas novas para fazer em você, através de você, na sua vida. Vou falar de novo. Talvez até aqui nós viemos de um jeito, mas de agora em diante Deus tem coisas novas para nós. E se eu pudesse sintetizar todo esse texto, eu diria uma coisa: que essa pescaria frustrada foi o divisor de águas na vida de Simão. E isso nos faz pensar uma coisa clara, de que às vezes são exatamente nesses momentos que Jesus está mudando a nossa vida de uma forma que nós nunca mais vamos conseguir ser as mesmas pessoas. A partir daquele momento ele deixou de ser um pescador de peixe e virou um pescador de almas. Mas o anelo disso tudo foi uma pescaria frustrada. Só Jesus para pegar uma frustração nossa e transformar em um novo tempo na nossa vida. Só Jesus para pegar uma crise nossa e transformar num novo tempo da nossa vida. Irmão, eu tenho um amigo que ele quebrou completamente todas as empresas dele, arrebentou, destruído depois daquela greve dos caminhoneiros. Mas foi exatamente nesse momento que Jesus abriu os olhos dele para possibilidades de coisas que ele tinha habilidade, mas nunca tinha entendido. E ele se refez nessa fase. E hoje ele tem muito mais do que aquilo que ele tinha. Então às vezes uma decepção joga a gente exatamente no lugar que Deus tem projetado para nós. E eu posso afirmar isso de maneira categórica: de agora em diante tem mudança vindo sobre você, tem mudança vindo sobre a sua casa. Quem crê nessa palavra, quem acredita que num culto como esse, de agora em diante Deus muda rotas da nossa história. Quem crê nessa palavra e pode adorar Deus tem. A questão é se nós queremos. Porque se você querer, você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que lavar a rede e você vai ter que jogar lá de novo. Não despreza a rede, porque talvez você vai precisar dela para pescar mais vezes. Então o último conselho é esse: não despreze a sua rede. Não despreze a sua. Agora vamos tentar pensar em rede. Rede pode ser coisas. Coisas que hoje você despreza e amanhã você precisa. Projetos que hoje você despreza e amanhã você precisa. Tem coisa que não deu certo hoje, mas pode dar certo amanhã. Então rede pode ser coisas. Só que rede também pode ser pessoas. Repita: pessoas. Irmão, cuidado. Porque a pessoa que você despreza hoje, você pode precisar amanhã. Eu falo isso para vocês com o coração aberto. Tinha uma liderança que me destruía, irmão. Destruía, assim, sem dó. Depois foi a pessoa que mais me abençoou. Um dia eu estava lá em casa, mas eu não bater não, né? Jamais. Essa vida já passou, mas eu tinha vontade de falar umas verdades, assim, sabe, Felipe? E um dia Deus disse: não, deixa eu trabalhar. E hoje é a pessoa que mais me abençoou. Então rede também pode ser pessoas. Só que rede também pode ser você. Bate no seu peito e diz assim: eu sou uma rede. E eu não posso me desprezar. Porque talvez você vai precisar de você. Amém? Fala de novo, irmão. Isso é importante, você precisa de você. Então se você se despreza,
Deus precisa dessa rede para dar para você coisas que são poderosas. Talvez você está aqui, você desprezou teu dom. Talvez você está aqui, você desprezou sua vocação. Talvez você está aqui, você desprezou suas possibilidades. Talvez você está aqui, você desprezou a si mesmo. Eu canso de ver pessoas, irmão, que até inclusive no nosso meio, elas assumem o altar e começam, não sei brincadeira, para com isso, irmão. Para de desprezar aquilo que Deus te entregou. Assuma com clareza o que Deus te deu e deixa fluir. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus encher a rede. Quem pode dar glória a Deus aqui hoje? Quem pode adorar a Deus aqui hoje? Porque tem pescaria para vir. Tem pescaria para vir. Então hoje eu quero convidar homens, mulheres, que de alguma forma esse texto lançou luz sobre alguma coisa na sua vida. Dilson, essa palavra me fez pensar em uma situação específica. Dilson, esse texto abriu um caminho. Eu quero orar por você e quero orar pela sua casa. Sai do seu lugar e vem para cá. Deixa eu abençoar você. Aonde você estiver, se tiver sua família, pega ela pela mão. Vamos entregar a nossa semana ao Senhor. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Prepara aí. Vem, 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 vem. É fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Baixe os céus e aonde você estiver, venha. Sua palavra não vai passar. Aperta mais aí, vem. Mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Coloque a mão no seu coração enquanto nós ministramos. O medo vem. Diga para você mesmo: eu não vou desprezar minha rede. Eu não abro mão da minha rede. Eu não abro mão da minha rede. Essa rede talvez são coisas que Deus te deu. Essa rede talvez são pessoas que atravessaram o seu caminho. Essa rede talvez é você mesmo. É você voltar a olhar para você e aquilo que você tem e pensar: não posso me desprezar. Não posso me desprezar. Ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espera um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu. Diga! Mas fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora. Mas fiel é Deus. Fiel é Deus, que não nada, não falha, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, mas sempre zela.
mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nos sonhos mais difíceis que ele mais te vê, onde chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Olhe para mim aqui. Duas coisas rápidas. A primeira delas, aonde está você, que já serviu a Deus, mas que em algum momento da sua vida você acabou se afastando. Não interessa o que você fez, irmão. Repito, eu não vim pregar para o teu passado. Eu vim pregar para o futuro maravilhoso que Deus tem na sua vida. Você que está aqui, homem ou mulher, moço ou jovem, o que for. Você que já serviu a Deus, mas que em algum momento você se afastou. Levante uma das suas mãos. Você sabe que hoje é o dia de você tomar uma decisão. Levante uma das suas mãos. Você que quer dar um passo em direção a Jesus. Levante uma das suas mãos. Temos alguém que está afastado ou afastada? É só você levantar a sua mão e nós queremos abençoar como igreja a sua vida. Você lá, moça? Lá atrás? Tem como a gente receber aqui? Abre o corredor lá. Isso, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Pode aplaudir. Eu quero que uma irmã cheia do Espírito de Deus vá lá abraçar ela. Uma das nossas irmãs aqui já vai te abraçar aí. Quem pode dar glória a Deus? Quem está feliz com a vida da nossa querida irmã? Onde está a segunda vida? Você que está afastado ou afastada, e hoje você quer dar um passo em direção a Jesus. Levante uma das suas mãos. Nós queremos orar pela sua vida. Você, minha filha, estava porque não está mais. A gente já vai aplaudir a Jesus pela vida dela. Preciso de uma outra irmã aqui para abraçar. Já tem. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Onde está a terceira vida? Você que está afastado ou está afastada. Você, meu filho, a gente pode te receber aqui? Pode vir. Mais alto, mais alto, mais alto. Pode aplaudir, irmão, pode aplaudir. Eu sonho com o dia com a igreja, quando vê um casal assim voltando, começa a ser renovado, irmão. Eu sonho, esse dia vai chegar. Pode vir, abre o corredor ali para eles virem, ó, tá chorando já. Sabe-se lá há quanto tempo tem oração de paz pela vida deles. Uma irmã ali que possa ajudar a abraçar a nossa querida irmã. Pode aplaudir, irmão, pode aplaudir, aplauda. Já tem uma irmã chegando aí. Perdi a conta, já deve estar numa 5. Onde está a próxima vida que quer retornar aos caminhos do Senhor? Levante uma das suas mãos. Você que está afastado ou afastada, hoje é o dia. Não deixe isso para outro dia, que nós não temos outra oportunidade. A oportunidade é agora. Levante uma das suas mãos e nós queremos abençoar você. Você, meu filho, Deus abençoe sua vida. Vamos aplaudir a Jesus. Abraça ele lá, por gentileza. Aonde está a próxima vida? Você que está afastado ou afastada, Jesus está falando com você. Você sabe que essa palavra é para você. Levante uma das suas mãos e nós queremos abençoar. Temos mais alguém? Temos mais alguém? Levante uma das suas mãos. Agora olhe para mim aqui. Dá tempo ainda de se levantar a mão. O segundo convite é para você que hoje quer dar o seu primeiro passo de fé. Primeiro passo de fé. Gilson, eu não sei como é que é. Eu não sei como funciona. Deixa eu te falar. A gente está aprendendo até hoje. Amém, irmão? Né, pastor Nelson? Estamos aprendendo até hoje. Tem ninguém aqui que você olha que está pronto. Todos nós aqui estamos em processo. Porque Paulo um dia disse: aquele que começou há de aperfeiçoar. Tem ninguém pronto aqui. O dia que estiver pronto, Jesus vai, ó, recolhe. Então tem espaço para mais um imperfeito ou mais uma imperfeita no nosso meio. Sempre vai. Então você hoje que me ouviu aqui,
e você quer entregar a sua vida para Jesus, dar o seu primeiro passo de fé, levante uma das suas mãos e nós queremos abençoar a sua vida. Temos alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Você que nunca foi crente, mas quer tomar essa decisão hoje, levante uma das suas mãos. Temos alguém? Temos alguém? Temos alguém? Glória a Deus. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Aleluia. Olhe para mim aqui. Talvez você se constrangiu com esse convite, mas não tem problema. Pastor Nelson está ali, Diamantina está aqui. São pessoas maravilhosas. Eu tenho certeza que eles querem acolher seu coração aqui. Você pode procurar eles ainda até hoje, até o final do culto. Amém? Vocês estão felizes com tudo que Deus fez? Vocês vão orar por essas vidas aqui que estão retornando? Então levante as mãos em direção a elas. Pai, em nome de Jesus. São filhos teus que estavam distantes da tua casa, mas não distantes do alvo do teu amor.